É muito superficial achar que tudo se resume a uma teoria da conspiração sionista. É simplesmente deixar de lado 90% das informações. Exatamente. Se apegar sempre às mesmas, né? Sempre aqueles mesmos grupos, porque existem mesmo os grupos judaicos, que na verdade não podem nem ser chamados de grupos, que são famílias, às vezes 2, 3 famílias que se juntaram durante as gerações aí, e hoje formam grupos fortíssimos, mas quase sempre eles financiam ações contra Israel. Pois é, isso aqui é interessante. E mesmo assim as pessoas continuam dizendo em conspiração sionista. O que existe é uma espécie de... o pessoal sempre cai nessa denominação judeus, né? Isso é interessante, porque embora eles tenham medo de dizer que são preconceituosos, são antissemitas, sejam antissemitas e tal, eles... Bom, mas tudo bem, mas e por que então eles utilizam essa denominação, os judeus, como uma coisa ainda... um bloco monolítico, né? Sim, como se todos pensassem igual, né? Exatamente, Como se os judeus de Nova York pensassem igual aos judeus de Israel. E não tem cabimento, né? São realidades tão diferentes. Tem judeu em Nova York que até defende que tenha conflito com os palestinos. Mas você dificilmente vai achar essa opinião num judeu lá de Jerusalém. Tudo que ele quer é paz. Né? Uhum. Dos dois lados, na verdade, são manipulados. Né? Os dois lados dessa questão são manipulados. E aí, quando a gente vai estudar as origens, as causas dessa manipulação, você vê que, em alguns casos, a gente chega à mesma pessoa. Né? Você vê, vai lá, fomenta a Primavera Árabe, e, por outro lado, fomenta a separação histórica já do cristianismo com o judaísmo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, o cara está financiando as duas pontas pondo o rastilho de pólvora e acendendo do outro lado, né? A própria história do George Soros mostra isso também, né? Lembrando os amigos da Rádio Vox que estamos ao vivo, para quem está chegando agora, estamos entrando na audiência, nessa terça-feira, 28 de janeiro, 22h39. Quem quiser pode participar ligando ao vivo para o 11 3280 9888, 11 3280 9888, ou então postar no nosso Facebook, na nossa fanpage RVox Oficial. É isso aí. É interessante, ter uma outra notícia aqui que é já mais a respeito da Rússia, que eu achei bastante interessante, que saiu na Voz da Rússia dizendo que é o seguinte, que a Rússia não precisa da cooperação da OTAN para garantir segurança nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas de Inverno que vai ter lá, né? Interessante isso aí, né? Quer dizer, já está depois de 3 dias de atentado, né? Exatamente. Já está surgindo os atentados ali, e eles estão dizendo, não, deixa com a gente aqui, né? Só é interessante a gente lembrar que na década de 90 tem alguns livros que contam isso, né? Que foi a época que a pós-soviética, né? Que aparentemente a União Soviética estava se desfazendo, e a KGB se multiplicou em vários grupos, né? Pequenos escritórios e tal de investigação, tudo que outras coisas para poder, justamente para poder maquiar a unidade que ainda existia, né? E eles fizeram muitos ataques ali, a questão da Chechênia ali, o conflito que eles tinham ali foi feito através de ataques terroristas que eram vindo da própria Rússia, né? Então é interessante, e somando isso a uma notícia que a gente leu aqui há uns dias atrás, de que o Alexander Dugin tinha falado sobre os atentados, tinha culpado os Estados Unidos pelos atentados que têm ocorrido lá. E ele prometeu, inclusive, falou que isso requer uma resposta simétrica. Veja só que ameaça, né? E você viu logo após os atentados, aquele grupo que assumiu, acho que um dos atentados, ou 2, o líder falando pro povo lá, é um líder muçulmano comunista. Uhum. Isso é coisa boa, né? Então, e você viu a declaração dele? Não me lembro agora. Ele fala, assim, claramente
que o atentado não era um ato contra a Rússia ou contra os jogos. Era um atentado contra o modo de vida. Ah, sim, exatamente. E é isso que as pessoas têm que entender. Cada um desses atentados não é um atentado contra uma nação. É um atentado contra uma civilização. Eu acho que enquanto a gente não botar isso na cabeça das pessoas, o problema do islamismo, o problema não só do islamismo, mas de todos esses pequenos conflitos no mundo, a gente não vai conseguir entender o problema maior. Pois é, e aí do mesmo lado, né, tem uma notícia aqui também na Voz da Rússia, que a declaração do Putin, né, que ele diz o seguinte: integração europeia e eurasiática podem complementar-se. Quer dizer, eles estão tentando fazer uma integração ali uma integração entre aspas eurasiana, né? E aí ele diz que a integração europeia também pode se complementar. Então, assim, é óbvio que o eurasianismo, né, pegando esse sentido aí, ele tem planos, na verdade, que são também um tipo de globalismo, né? Eu entendo, posso estar falando bobagem aqui, porque não conheço o assunto a fundo, mas eu entendo o eurasianismo como um anti-americanismo. Só isso, porque na verdade eles querem unir, pelo debate do Gin, que é a única coisa que eu li dele, você percebe que a ideia é unir a União Europeia com a Ásia, né, começando pelo Oriente Médio e depois indo até a China, né, indo à Índia, e os países africanos. Aí, como eles estão com esse trabalho, o mais avançado de todos é na América Latina, onde mais conquistaram mais países, mais governos, o que sobra? Sobra o Japão e os Estados Unidos e a Inglaterra. Pois é. Porque o resto está tudo dentro dessas uniões aí, União Africana, a União Europeia, essa união da União Europeia com a Ásia, o Oriente Médio e a Ásia, e aqui que logo sai aqui a nossa URSAL, aí, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Pois é, né? Isso aí, como a gente estava comentando hoje à tarde, isso aí está bem avançado o processo, né? E aí a gente até comentou aqui sobre esse investimento aí do porto cubano, né? Do Brasil no porto cubano. Aí a gente se pergunta, será que se fala que é um investimento, é um financiamento, né? Será que esse financiamento vai ser pago, né? Não. A Graça falou ontem, né? Tudo que Cuba pega de dinheiro, eles não pagam porcaria nenhuma. Vai ser pago com médico. Pago com médicos, exatamente. Permuta do médico. Médico agente. Você viu? Eu vi na página da Graça Salgueiro outro dia uma dose de uma receita com uma dose letal de insulina. Pode escrever. Já começou, né? Remédio para cavalo. Tem que ser para burro, né, cara? Porque os caras escreve princípio ativo que não existe no Brasil. Bom, a gente já tá mudando para os médicos aí. Então, lembrando os amigos da Rádio Vox, está aumentando a audiência aqui, estamos ao vivo, 10h45, com o Alexandre Costa, o autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial. E, então, Alexandre, quem quiser pode ligar, né, falar com a gente, com o Alexandre aqui ao vivo, ligando para o 11-3280-9888, 11-3280-9888. Nosso amigo aí do Gora, já que ligou agora há pouco, pode ligar agora e falar com a gente e com o Alexandre. Então, Alexandre, fala um pouco do seu programa aí que você está pensando fazer e tal. Então, quando eu lancei o livro, a Rádio Vox foi lançada em agosto? Vocês lançaram Setembro. Então, eu lancei o livro em setembro também. A rádio estava começando a conhecer, né, naquele período que eu tinha acabado de lançar o livro. E aí, quando a gente conversou a primeira vez, né, eu, o Christian e o Alex, surgiu a ideia do programa e eu topei na hora, né? Então, a ideia é responder a dúvidas dos leitores, que muitas delas me fizeram perceber assuntos que eu não conhecia. Eu recebi muita informação diferente, que ampliou meu horizonte aí do livro, e muita dúvida, né?
tem muita pergunta que eu gostaria de esclarecer. E além disso, eu acho que dá para fazer um programa comentando as notícias que estejam relacionadas a esse assunto da nova ordem mundial e que, de certa forma, ou confirmam o que eu estou dizendo no livro ou levam adiante o assunto, né? Aprofunda o assunto. Então, isso é uma tentativa, vamos ver se o pessoal gostar, a gente continua, senão a gente deleta. Sim, mas eu acho que tem muito assunto, né, para falar. A ideia tem muita coisa, assim, porque depois que a gente percebe algumas táticas, alguns métodos utilizados para a implantação dessas coisas, a gente começa a perceber nas notícias, nas mudanças na moda, que tudo caminha para esse mesmo sentido, né? Então é isso que eu vou tentar no programa. Tentar não quero provar nada para ninguém, a gente vai tentar esclarecer, entender, né? De pessoas e entender. Claro. Então isso eu vou responder e-mails, já tenho bastante coisa reunida aqui do período desde que eu lancei o livro e aí conversar com as pessoas que estão interessadas nesse assunto. Eu acho que esse assunto vai começar a ficar mais interessante, né? Quer dizer, mais pessoas vão se interessar justamente por causa, eu acho, esse clima de dúvida, né? Do que está por trás desses protestos que estão começando a acontecer, que começaram ano passado, né? Surto de protestos aí, aparentemente por causas estranhas e pequenas, né? E foi crescendo, né? Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Vinícius de Campinas. Ô Vinícius, tudo certo? Tudo bom. Vocês estavam falando aí sobre o Oriente Médio e ultimamente eu tenho frequentado uma mesquita, não sei se alguém daí já foi. Não. É um lugar assim, à primeira vista, faz uns 3 meses que eu tô indo, agradável tudo, eles recebem muito bem. E eu fui conversar com o líder da mesquita, né, sobre esse tema mesmo, de atentado terrorista, jihad, todo esse pessoal meio maluco. E falam sobre a ligação com o muçulmano, né? Uhum. Ele falou, não, a gente aqui não quer matar ninguém, todo mundo é pai de família, né? O que eu vejo ali é que eles não têm noção de nada ali sobre esse conflito no Oriente Médio, sobre as influências aí da nova ordem mundial, eles não sabem nada. Uhum. Será que eles não sabem ou eles estão fingindo ali? Não, eu tenho a impressão que existe... Olha, Vinícius, eu vou desligar porque tem mais gente ligando. Fala aí, Christian. Pois a gente sabe, né, que existiu uma influência aí, até política, na verdade, no movimento islâmico, né? Vou atender o outro telefone aí, depois a gente responde. Boa noite, quem fala, de onde? Boa noite, meu nome é Tânia. Oi, Tânia. Eu sou de Caçapava. De Caçapava? Oi, tudo bem. Pode fazer sua pergunta ou comentário. Eu gostaria de saber se descobriram quem é de verdade o Obama. Qual que é a peça dele aí no xadrez da nova ordem mundial. Legal, então. Pode ser até o anticristo. Legal, então. Obrigado, Tânia. Certo. Vamos ver se respondemos aqui. Vai lá, vocês aí comentando. Só uma coisinha aqui sobre o islamismo. Eu acho que o Alexandre pode falar alguma coisa também. Não sei, eu não tenho tanta informação a respeito disso, mas a gente sabe que o islamismo, o terrorismo islâmico, na verdade, é uma apropriação política, né? Até aquele o Dr. Ahmed, né, que é Youssef Ahmed, Taça. Ele é brasileiro, islâmico, e mora na China há muito tempo, né? Morou, né? Morou na China, e a gente conversou com ele uma vez e ele falou que é exatamente assim, a Al-Qaeda, por exemplo, isso é uma coisa que espanta a gente, né? Mas ele falou que a Al-Qaeda, na verdade, é um grupo de esquerda, né? Um grupo marxista, inclusive. Então, a gente vê que existe uma influência do movimento revolucionário mesmo. A KGB por trás, né? KGB por trás, exatamente. E a gente sabe que existem livros aí e textos que mostram, que contam, assim, que
que existia uma influência do nazismo, né? Que o nazismo tentou se aproveitar ali aliás, o nazismo colocou o antisionismo ali no islamismo, né? Nos árabes. Sim. Olha, eu entendo pouco desse assunto, então o pouco que eu percebo é que existe um domínio político que dominou o Islã. É uma vertente política que estraga o que tiver de princípios bons aí. Também não posso falar dos princípios porque eu não conheço a fundo. Uhum. Mas eu sinto que guardadas as proporções, a mesma coisa que acontece, por exemplo, no catolicismo com a teologia da libertação e no protestantismo com a teologia da prosperidade. São movimentos não religiosos que acabam usurpando a posição religiosa, e quando isso é político, como é o caso do Islã e o caso da teologia da libertação, isso pode gerar assim, contradições imensas, né? Porque muitas vezes você encontra coisas no Alcorão que são exatamente opostas ao que esses caras estão praticando. Só que o que acontece? Com esse domínio político da religião, eles conseguiram impor outras verdades. E isso já não é de hoje, né? Não é de hoje. Aquele Qutb é o quê? Década de quê? De 40, 50? O Said Qutb, exato. Então, e ele é da onde começam essas ideias políticas que vão gerar a Irmandade Muçulmana e que hoje controla a cabeça do Islã. Mesmo nas facções opostas à Irmandade Muçulmana. Então, o uso político da fé. Então, eu acho, né, que eles estão sendo manipulados também, tanto pelo dinheiro globalista, quanto pelos planos eurasianos. Pois é, porque a gente vê que tem uma utilização, né, do terrorismo islâmico contra os Estados Unidos, né? Você vê o discurso do Dugin é uma tentativa de aproximação com o Islã. Né? Pois é. Até uma questão de tradicionalismo religioso, eu acredito que serve para isso também. É verdade. Tem tudo. Então, eu acho assim, não acho que o Islã é um problema em si mesmo. Posso estar enganado, mas não vejo dessa forma. Vejo como a questão política, porque ele é um plano totalitário. Né? A implantação da Sharia é um plano totalitário. Por isso que ele se aproxima muito mais do nazismo, do marxismo, do que do mundo ocidental democrático e de livre mercado. Embora haja ali uma coisa que na verdade é muito mais religiosa do que, quer dizer, é aquilo que a gente conhece como, se aproxima daquilo que a gente conhece como totalitarismo, né? Mas a religião islâmica, por si só, ela já é, assim, de certa forma controladora, mas que quando a gente pega o conceito de democracia ocidental, né? Aí a gente acha aquilo um absurdo, mas em termos religiosos é perfeitamente normal. Agora, claro que aí a política, os grupos, ideologias políticas de cunho totalitário se aproveitam facilmente, né, dessa característica, né? Exatamente. Mas quando você torna o crime religioso um crime civil, você submete a religião ao Estado. Não é totalitarismo com T maiúsculo. É o pior que existe, né? Exato. Por exemplo, em alguns países islâmicos, você pode ter uma Bíblia, desde que não seja visível. Né? Aquela vez extraditaram o rapaz aí de Guarulhos, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, porque ele estava com uma Bíblia visível no banco de trás do carro. Da Arábia Saudita ele foi extraditado. Isso. E aí o que alegaram? Você pode ter a Bíblia, mas não ficar mostrando para os outros. Né? Então é isso que dá quando o poder do Estado se sobrepõe ao poder religioso numa religião que já é rígida, né, com os fiéis. Ela já é mais rígida que o cristianismo e o judaísmo.
Também... Pode olhar, desde o século VIII já é rígido, assim. Também é importante a gente lembrar que a democracia, no sentido ocidental, como a gente entende, que seria o ideal, né? Foi uma coisa que foi criada num contexto cristão, né? E praticamente só tem sentido nesse contexto. Isso é interessante, né? É aquilo que o Olavo de Carvalho fala, né? E foi calibrada, né? Na medida exata, só nos Estados Unidos, né? Exatamente, o que não quer dizer... que foi a dose certa de religiosidade, que regendo a moral, com a dose certa de liberdade regendo a economia e o livre-arbítrio, né? O que não quer dizer que eu estou dizendo que assim, não é uma postura relativista, né? Não, a gente entende a coisa diferente e eles têm que fazer eles têm, né, podem fazer do jeito que querem. Bom, tudo bem, mas a questão é assim, a forma islâmica, né, a forma árabe ali, ela é mais compreendida por eles. Agora não tem a ver nem com a democracia ocidental e nem com o totalitarismo ocidental, né? Porque ainda fica aquele resquício da monarquia quase religiosa, né? Exatamente. Você vê, a Arábia Saudita, a monarquia é quase religiosa, né? Eles estão no poder, aquela família, há quantos séculos, né? Pois é uma coisa que acaba ficando às vezes as pessoas tentam julgar de forma aí com certos pressupostos aí que não... Mas é interessante, deixa eu entender. Agora... E assim, só terminando aí do Islã, também tem mais uma coisa que o Heitor de Paula escreveu uma vez, e eu adoro os textos que ele escreve sobre o assunto, e quando ele fala também na rádio sobre o assunto, cada país tem um Islã adaptado àquela realidade. Então, fica ainda mais difícil falar assim, o islamismo, né? Porque exatamente. O islamismo na Arábia Saudita, no Irã e em Dubai, nos Emirados, são absolutamente diferentes, né? E ele tem essas diferenças, são, né? O filho do professor Olavo de Carvalho, o Luiz Gonzaga de Carvalho, filho do professor Olavo de Carvalho, explica bem isso, né? A diferença entre como tem diferença não só entre os tipos de islamismo, como entre as culturas das tribos locais lá, né? Que o islamismo, os governos, eles toleram de certa forma, né? Quer dizer, aquilo que está no Corão, eles aplicam, e aquilo que não está, eles deixam aberto para as culturas regionais. Então, tem muita coisa que às vezes é até acreditada ao islamismo, até práticas diversas, né? Até a questão da poligamia, o professor Luiz Gonzaga falou algumas vezes, que na verdade é uma questão cultural, histórica, não é necessariamente uma coisa islâmica, né? Então tem várias coisas. Que tem a ver também até com a classe social, né? Exatamente. E nem é em tantos países assim que acontece. Olha, eu tive um professor no cursinho que ele já falava assim, que a coisa mais difícil para um ocidental é entender o Oriente Médio. Ele tinha razão. Na época nem dei tanta importância, mas hoje que a gente tem internet, e eu costumo ler, ou tentar ler pelo menos, sites do Irã, da Arábia Saudita, as versões em inglês da Al Jazeera, eu tento... E aí é tão difícil porque os conflitos internos já são tão complexos que já não dá para entender nem a questão miúda. Quanto mais querer generalizar, né? Agora tinha uma outra questão ali. Nós estamos aqui ao vivo. A minha perguntou sobre o Obama, né? Isso, nós estamos aqui ao vivo 11 horas. Estamos conversando com o Alexandre Costa, autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial, e que vai começar o programa aí na Rádio Vox a partir de amanhã. A ouvinte tinha perguntado aí sobre o Obama, onde é que se encaixa o Obama aí nesse esquema todo, né? A minha opinião sobre ele é rápida. Eu acho que colocaram um picareta lá porque é mais fácil mandar nele, tendo ele na mão. Então colocaram um cara lá que não tem passado, que está envolvido com o que existe de pior nos Estados Unidos, e ele vai obedecer e fazer tudo que o pessoal que está no poder, que já estava no poder,
quer que faça. E se ele não fizer, ele vai preso. Conseguiram colocar um inimigo dos Estados Unidos ali, né? Mas o representante dos inimigos, né? A primeira vez que vazou um documento sobre a nacionalidade do Obama, não sei se vocês lembram, foi de um procurador do Arkansas. Não lembro o nome dele agora. Que ele foi o primeiro a questionar. Aí depois o cara sumiu. E não se falou mais nesse cara. Aí depois soube-se que ele era um assessor do Clinton. Olha só. Então o que eu acho que às vezes acontece? Quando ele sai um pouco do rumo, os caras ameaçam ele com alguma dessas coisas, aí ele volta a obedecer bonitinho o que eles querem, aí ele permanece lá. Pra deixar sob tensão, deixar ele sob tensão. Exatamente. E uma coisa, se eu não me engano, o próprio Obama esteve aí antes de ser presidente naquela reunião dos Bilderberg, né? Isso. Que isso eu lembro bem, que quando teve a reunião do Bilderberg, alguns sites que acompanham sempre esse evento, como o do próprio Daniel Estulin e o do Alex Jones, eles disseram alguns dias antes que o Obama já estava escolhido como candidato à presidência, porque tinham escutado esses rumores na reunião do clube de Bilderberg. Só que, assim, era o mais improvável, né? Porque a Hillary Clinton era a favorita, né? Dentro do Partido Democrata. Só que os rumores daquele dia diziam o seguinte: vai ser o senador Obama e a Hillary Clinton vai ser a secretária de Estado. E foi exatamente o que aconteceu. E aí eu passei até a prestar mais atenção a algumas coisas que eu também achava teoria da conspiração. E aí ficou provado que não, né? E então, por que os Bilderberg escolheriam alguém assim para apoiar? Eu acho que é muito mais fácil, né? Uma vez parece que o Antônio Carlos Magalhães falou que político corrupto era mais fácil de controlar. É claro. Então, eu acho que essa regra aí vem sendo aplicada no mundo inteiro, hein? Que nunca teve tanto picareta em poder. O mensalão é uma prova disso, né? Mas no mundo inteiro. Vê na França, na Rússia, na Inglaterra, só tem picareta, mano. Na Itália. E você vê que, assim, acho que para eles é mais fácil controlar assim, né? Dizem que os Illuminati usavam prostituta para fotografar com pessoas da alta sociedade, né, no século XVIII e XIX, e depois eles chantageavam na hora de aprovar alguma lei, né, aprovar alguma coisa que lhes interessava. Hoje em dia isso não faria nem... imagina você ameaçar algum político por causa de uma foto com uma prostituta. O cara é capaz de sair na capa da Rolling Stone, né? Na Caras, revista Caras. É como o homem do ano, né? Então, mas hoje eles têm que usar outra coisa, né? Sim. Então, mas eu acho que essa regra da chantagem sempre foi uma peça fundamental da política, da verdadeira política, né? Exato. Só para poder mandar um alô aí para o nosso amigo do Japão, o Ismael Gonçalves, está lá no Japão. Boa noite, sou Ismael. Existe uma ligação entre o Islã e o comunismo? Então a gente já meio que respondeu, né? Do Said Qutb, o Said Qutb era uma dessas interfaces aí, o próprio Arafat é outro, esse pessoal da Al-Qaeda também, ligado com a KGB. Tem o Mihai Pachepa, né, que o professor Lavo sempre fala dele, o general Mihai Pachepa, o mais alto aí, oficial da Cortina de Ferro, conseguiu fugir na época, né? E conta muito bem essas histórias. E no leste europeu, essa relação é muito mais forte em alguns lugares. Inclusive no atentado aí do 11 de setembro, se eu não me engano, não sei se foi o Vladimir Bukovsky, quem foi que comentou isso, parece que, acho que até o Peter Tibuca comentou isso, que eu cheguei a conversar com ele numa época aí, citando o Vladimir Putin, que é o chefe da polícia secreta, foi o chefe da polícia secreta no fim da Tchecoslováquia, quando democratizou, o Václav Havel tomou conta do poder lá.
Desculpe, o Vladimir Putin, que era o chefe do serviço secreto tcheco, o STB, disse com todas as letras que meses antes do atentado do 11 de setembro, anos antes, desculpa, acho que 98, se eu não me engano, tinha um pessoal desses caras que estavam dentro de dessas aeronaves treinando lá nas redondezas de Praga, num antigo campo lá de treinamento da KGB. Você vê? Eu não duvido dessa relação, não. Porque se você for ver, o inimigo é o mesmo. Só para poder acrescentar, porque Praga foi o centro da espionagem mundial na Guerra Fria, né? É considerada a capital da espionagem. E ali tinha um centro sempre de treinamento de terroristas, de narcotraficantes, de tudo isso aí, né? Todo serviço de subversão da KGB, né? Pois é, e a Rússia teve uma relação muito próxima, né? A União Soviética, né? No tempo de Guerra Fria, com o Afeganistão, né? Sim. Que foi justamente para onde foi depois o ataque. Quer dizer, provavelmente o pessoal já estava sabendo ali que alguma coisa estava sendo feita. E agora com aquele... É interessante, né? Como a Rússia parece ter usado muito os islâmicos, né? Deve ter usado mais do que a gente imagina. Pois é, agora o Dugin falando dos atentados ali, dizendo que ameaçando praticamente uma reação simétrica, né? Eu achei bastante É que o inimigo é o mesmo, né? É claro. Eles têm como inimigo a civilização ocidental. Então, mesmo quando não tenham ligações objetivas, vão ter as ligações eventuais, né? Ou pontuais. A própria ligação da Rússia com o Irã recentemente, né? Parece que... Com o Irã, com a Síria, aquela... Como é o nome daquela... Aquele país do leste europeu. A Chechênia, que é do Cáucaso? É um grupo da Chechênia, eu queria lembrar o nome do grupo. Aquele grupo da Chechênia que é comandado por um cara de turbante. É no Cáucaso isso aí, né? É no Cáucaso? A Chechênia é no Cáucaso, né? É no Cáucaso. Então, você vê que em muitos locais tem essas relações pontuais. Eu acho elas mais verossímeis do que relações complexas, assim. Eu acho que, olha, interessa, então acabam se ajudando em alguns momentos. Com certeza, e eu acho que é possível dizer que a Rússia está por trás de muita coisa, de muita atividade você vê a esquerda no Brasil como tem um viés islâmico, né? Palestino-islâmico. Exatamente. Só ver aqui na Argentina também. Não, você entra no site do vermelho.org ou o site do PCdoB, você vê, por exemplo, qualquer artigo sobre a questão islâmica, você vê ali que eles estão... Não, você viu quando morreu agora o Ariel Sharon, né? Exatamente. A manifestação da esquerda, né? Quando os caras estavam soltando fogos que morreu o cara. Isso porque o cara estava vegetando há quantos anos, ó? E o Dugin, só para lembrar... E assim o pessoal parou de odiar o cara. Só para lembrar, o Dugin, ele é muito amigo daquele Gaidar Yamal, em eslavo, né? Que é um político russo que ele é islâmico, né? Um dos líderes do islamismo lá na Rússia. E daí, aproveitando para continuar aqui as postagens do pessoal que está participando ao vivo aqui desse programa com o nosso amigo Alexandre Costa, o apresentador do programa Nova Ordem Mundial aqui na Rádio Vox e autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial, 1110, o Hudson Alves. Isso aí eu acho que... Não, antes do Hudson Alves, vamos lá, o Michel Shalom Yunis. Eu acho que o Alexandre pode responder essa. O Alex Jones é da KGB? Eu acho que não. Como KGB, não. Eu acho que ele se foca mais no globalismo ocidental, até por ser uma realidade mais presente no dia a dia deles, né? Bom, eu quero pensar assim. Eu acho que muita coisa quem trouxe para o grande público sobre esse assunto foi ele. Sim, foi mesmo. Sabe, eu pelo menos nunca tinha escutado falar em Bohemian Grove. Aquilo lá foi revelador, né? E ele gravou aquilo na década de 90 ainda. Então eu nunca tinha noção do que era
do que eram as reuniões do Clube Bilderberg e fiquei conhecendo o livro do Daniel Stulin por causa do Alex Jones. Exato. Então, agora, é evidente que dá para perceber que ele não toca nessa questão russa, na questão do movimento comunista internacional. Mas eu, às vezes, vejo, pelo menos eu percebo assim, que subentendido em algumas críticas que ele faz, já estão os valores defendidos pelo movimento comunista. Como ele prega, por exemplo, diminuição de imposto, diminuição do Estado, o direito à arma, ou seja, ele defende coisas que são contrárias ao movimento comunista internacional, né? Pois é. Eu não acho que seja um agente, propriamente dito, isso eu não acho. Mais ou menos como tem outros caras que estão assim também, por exemplo, o Daniel Stulin, né? Sim. Que ele surgiu aí com o livro sobre o Clube Bilderberg, né? E depois ele escreveu sobre o Instituto Tavistock, né? Importante. Sim. Então, assim, na verdade, ele também é complicado, porque ele também não fala das questões da Rússia, embora ele seja russo, né? E também tem gente como o Alain Soral também, né? Que fala, acusa ali, critica e denuncia o globalismo ocidental, né? E aí acredita a todos os problemas, quer dizer, ele faz críticas muito importantes, ele mostra coisas muito importantes, só que ele acredita as coisas assim, ao sionismo, à maçonaria, né? Algumas coisas assim que não dá para entender bem por que ele faz aquilo ali. Agora, claro que ele é ligado ao Alexander Dugin, né? Provavelmente. Exato. Daí tá o nosso amigo Hudson Alves. Vocês seguem o pensamento do inglês David Icke? O que tu acha, Alex? Esse é o David Icke, aquele... Dos Reptilians. Reptiliano, né? Isso. Não, eu vi uns vídeos desse cara aí, mas nem ele fala mais desse assunto. Ele se queimou, eu acho, né? Ele viu. Não, ele finge que... Esqueceu. Eu conversei isso com um amigo meu. Ele simplesmente finge que não falou mais desse assunto. Eu acho que ele tomou um chá de cogumelo lá, viu muito reptiliano. Não, eu acho que foi ele. Eu acho que esse cara é só um... desinformado. Um cara que quer ganhar dinheiro. Ah, tá. E aí ele pega partes de coisas reais, ele deve fuçar na internet o que pode virar um livro. Eu até baixei um livro dele uma vez. Sim. Porque o pessoal, coisa assim, o pessoal curioso, assim, às vezes acaba caindo nesse negócio de extraterrestres, né? Acho que é só um cara, a gente tem alguns no Brasil que estão fazendo muito vídeo no YouTube para vender DVD, depois vocês dão uma busca aí. Tem vários desses caras fazendo DVD sobre Nova Ordem Mundial. E, assim, acabam prestando um bom serviço em uma parte, porque pelo menos toca no assunto que a maioria nem sabe o que é. Mas tem um outro lado perverso aí, que ele leva o cara para coisas inverossímeis, absurdos, que podem desanimar. Desqualifica as teorias também, né? As coisas que são reais. Desqualifica as pessoas que estão estudando o assunto e falando sério no assunto, né? A maioria das pessoas acha que o que nós estamos conversando é teoria da conspiração. Pois é, se o cara mete extraterrestre no meio, então aí fica... aí complicou. E eu acho que, às vezes eu acho que essa coisa de incluírem outras teorias, misturar tudo quanto é teoria, é um pouco de propósito, para tirar a credibilidade de quem está tentando entender isso. Tem muita gente que acumula informações, né? E aí pega de tudo, né? E tem as pessoas que eu acho que é normal, são as pessoas que pegam a parte superficial da coisa e saem repassando e cada um vai aumentando um pouco. Então piora. Mas no caso aí específico do David Icke, se for o cara que eu tô pensando... o cabelo branco, o jogador de futebol. Jogador de futebol, né? Ele mesmo. Então, se é esse cara aí, eu acho que ele é... e você vê que ele fala uma vez, eu vi um vídeo... Caixa registradora. Eu vi... Ele deve estar ganhando dinheiro pra caramba com isso. Eu vi um vídeo dele indo num xamã lá na África do Sul, o cara se pôs umas peles de leão, um osso na cabeça... Daí o cara tira a roupa assim, né? O abrigo da Adidas, a bermudana, lá, tá, o chinelão. Não, agora eu vou me fantasiar de xamã. Daí o cara chega lá pra filmar, porque ele tem um conhecimento ancestral dos xamãs Zulus,
E ele disse que o mundo está sendo governado por reptilianos e a rainha da Inglaterra é reptiliana, o George Bush é reptiliano, olha os olhos dele, tem um tracinho ali, não sei o que lá. Então, eu vi esse vídeo dele aí, e é até engraçado. É mais fácil falar que os caras estão endemoniados, né? Seria mais barato, né? Então, eu acho que, assim, eu posso estar errado, mas eu penso assim, só o fato de tocar no assunto, para quem está no zero, de alguma coisa, né? De alguma coisa, entendeu? Se o cara, aí se a pessoa tiver um pouquinho mais de bom senso, acaba filtrando, né? Agora sobre essa questão de extraterrestres, é importante as pessoas lerem aquele relatório Iron Mountain, né? Eu pus isso no livro até. Porque aquilo ali mostra que eu estou escrevendo um outro capítulo específico sobre esse assunto. Foi bom que você tocou nesse assunto. Que eu não vou entrar no assunto especificamente extraterrestres. O que eu vou falar é sobre a mudança do senso comum de 10 anos atrás para agora, por exemplo. Sim. Há 10 anos atrás, você falar em extraterrestre, você era ridicularizado. Era biruta, né? Hoje a situação está se tornando exatamente inversa. Assim como aconteceu com o ambientalismo, né? Exatamente. No começo era coisa de hippie. De cara chato, de hippie chato. Agora quem não faz é o chato, né? Quem não concorda é o chato. E eu acho que eles estão conseguindo inverter, e com base no relatório Iron Mountain, dá para perceber que é mais uma das artimanhas, pelo menos parece ser, Sim. uma das artimanhas para que as pessoas aceitem um governo mundial. É aquela ideia de uma ameaça externa causa a união interna. Pois é, e eu acho que um fato... Eles estão partindo desse princípio, eu não sei se vai dar certo, mas eu estou achando que através daquele programa Projeto Blue Beam, eu desconfio que eles estão planejando até alguma aparição. Tem um fato que ocorreu até alguns anos atrás, de dois cientistas, parece que publicaram, dois cientistas da NASA, que publicaram um trabalho, não sei se vocês viram, que falava da possibilidade, que explorava as possibilidades de um ataque extraterrestre contra o planeta Terra. E aí eles colocaram ali, por incrível que pareça, né, uma das coisas que eles falaram que podia contribuir para que acontecesse esse ataque é as emissões de CO2. Você vê. Porque aí a gente ia mostrar que a gente está se desenvolvendo e a gente ia atrair a cobiça dos extraterrestres. Dos aliens, né? Aí você vê que isso aí une a causa, essas causas aí falando do extraterrestre e o ambientalismo. Uniu as duas. Então já mostra, pelo menos, esse fato mostra um objetivo em comum, né? E só para poder lembrar o pessoal... Relatório Iron Mountain. Então, quem quiser comprar o livro do Alexandre Costa, que está aqui agora ao vivo com a gente na Rádio Vox, 11h19, eu estou aqui com o livro na mão, está na página 74, vocês vão lá, está lá tudo explicadinho no livro dele. Vão lá no site Raros da Web, tem o banner aí no nosso fanpage.org, rarosdaweb.org, tem lá o livro do Alexandre, que é muito bom, aconselho todos vocês comprarem, que é um guia completo, acho que é o primeiro guia brasileiro, né, que foi feito sobre a nova ordem mundial, né? Eu não me lembro de nenhum outro livro. Acho que é assim. E também, que quiser participar aqui ao vivo, fazer perguntas para o Alexandre Costa, como agora nosso amigo está ligando, vamos lá ver quem está ligando. Boa noite, quem fala, de onde? Paulo, de São Paulo. Aí, Paulo, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Eu quero aproveitar a presença do Alexandre aí, eu quero colocar uma temática. Sim, mas... Deixa eu colocar uma... Só que faça rápido, porque tem mais gente ligando, ok? Beleza? Tá legal. É o seguinte, existe um livro na internet chamado Who Built the Moon? Eu acho que ele já ouviu falar sobre isso. Repete que te não ouviu. Who built the moon? Quem construiu a Lua? Ah, sim. Existem muitas posições, veja bem, existem muitas posições científicas sérias, não de oba-oba de internet, mas cientistas sérios que não explicam corretamente por que a Lua é como é, tem as características orbitais que tem, os movimentos revolucionários. Está me acompanhando? Claro. Sim. Então, muito bem. Acontece que muitos cientistas sérios, inclusive a própria NASA, disse que fez experiências de colisão do módulo lunar com a Lua, e a Lua ficou vibrando que nem um sino por 3 horas, o que indica que a Lua, nossa Lua, é oca, né? E existe uma teoria de que ela foi construída.
Então eu quero saber a posição dele a respeito disso. Beleza. Mesmo porque a NASA, quando ela fez aquela missão da Constantine, o satélite Constantine, que tinha a missão de fotografar o lado oculto da Lua, a NASA omite as fotografias de alta definição do lado oculto da Lua. E nós não temos à disposição, no mundo, fotografias da Lua de alta disposição, do Hubble, essas coisas todas. Quer dizer, a NASA está omitindo informações para nós e o cara deu origem a esse livro, Who Built the Moon. Então eu só quero saber a posição dele a respeito disso. Eu vou desligar e vou ficar ouvindo, tá bom? Valeu, Paulão. Valeu, obrigado. Boa noite pra você aí. Até mais aí. Paulo, deixa eu deixar claro, ó. Eu não sei se existem extraterrestres. Não gosto de afirmar nem que sim, nem que não. Porque eu não tenho prova nem de que sim, nem de que não existe. E acho que a maioria das pessoas também não tem. Com relação a isso, a da Lua, eu realmente não conheço nada desse assunto, prefiro até não opinar. Então eu só falei isso sobre a existência ou não de extraterrestres, porque eu gostaria de separar, né? Se existem ou não extraterrestres, não está diretamente ligado ao uso dessa informação para acelerar uma implantação de um governo mundial. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que, independente da existência de extraterrestres, eles estão usando essa informação e vão usar mais ainda para nos impor algumas regras, algumas leis que vão tirar o nosso direito individual. Eu acho que é isso que eu penso sobre esse assunto. E o que eu falei que eu ia escrever, que eu estou escrevendo, aliás, é sobre essa diferença do senso comum. Porque eu lembro que nos anos 80 ou 90, a gente tinha um documentário sobre extraterrestre, que era o do Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas. Aí nós passamos a hoje, você pega metade da programação do History Channel, é sobre extraterrestres. O carro-chefe da programação é o Ancient Aliens. Então, o que fez mudar a grande imprensa, que o History me parece que é do grupo da BBC, inverter totalmente, porque há 10 ou 20 anos atrás eles ridicularizavam quem acreditava. Agora, nós estamos caminhando para que sejam ridicularizados os que não acreditam. Exato. Inclusive... eu não entro no mérito da existência, entendeu? Sim. Agora, com relação a isso da Lua, eu não conheço esse livro, não conheço essa teoria, assim, não é minha área de atuação, sou só um curioso, assim, nisso. Por isso que eu não sei como responder direito a isso. Mas dessa parte aí tá vazando o som de alguém aí, tá dando retorno aí, pessoal. Eu não sei de quem tá vazando o som. Tá vazando e alto. Acho que é do Alexandre, acho que tá... Parou? Eu dei stop no meu aqui, parou? Opa, não, tá vazando ainda. Não, agora parou. Então é o seguinte, tem um cara, uma organização mundial que chama Exopolitics, eu acho que é exopolitics.org, o site, se não me engano, que eles estão aí promovendo, preparando o planeta Terra com vários representantes de diversas organizações mundiais, estão ligados à ONU, que estão preparando fazer logo essa relação interplanetária. Não vai ser mais relações exteriores, como temos hoje em dia, né? A própria ONU. Vão ser relações interplanetárias. Já tem os representantes lá e muitos desses ligados a essa... boa parte, né? 99% deve ser o pessoal da Nova Era, né? Então a gente vê que isso já está no próprio programa da ONU, né? Isso não é uma coisa que viagem da maionese. Isso já é fato, já é concreto. Inclusive a ONU escolheu uma representante, se não me engano, da Malásia, para justamente representar a Terra no caso de um contato tal com civilizações avançadas, né? Pois é, e sobre essa questão extraterrestre ainda, só acrescentar mais uma coisa, assim, mais no aspecto cultural, é muito importante que tem muito a ver com o que o Alexandre falou da aceitação, né, a maior aceitação disso aí nos últimos anos. Tem um livro chamado A Religião das Máquinas, que é do Eric Felinto, é brasileiro inclusive, acadêmico, mas realmente um livro muito interessante,
que ele fala exatamente sobre o imaginário da chamada cybercultura, ou cibercultura, né, como chamam. E ele fala exatamente essa questão, assim, ó, de como ele faz uma relação entre esse imaginário que tem a ver com a relação entre o homem e a tecnologia nas últimas décadas, a relação entre esse imaginário e certas tendências humanas mesmo, assim, mitológicas e religiosas anteriores, quer dizer, constantes, na verdade, na humanidade, né? Como, por exemplo, deu até tendências como o gnosticismo, né? Que dentro do cristianismo é uma das heresias e tal, que é uma forma de visão, né? Uma forma de uma cosmovisão. Então ele relaciona, por exemplo, o filme Matrix, né? Que o filme Matrix nada mais é que o próprio gnosticismo explicado. Sim. Então, isso aí penetra fundo no imaginário das pessoas. Mas esse livro, Christian, esse livro, ele é meio que uma cópia tudo que o Timothy Leary escreveu. Ele mesmo moldou toda essa ideia do Matrix e tal. Então isso aí é meio uma continuação do que o Leary fez, né? Não, mas o Leary ele tava construindo o negócio, né? Esse cara ele tá denunciando que isso aconteceu. Ele tá denunciando, tá certo. Então assim, só mais uma coisa assim, ó. Sim. A gente tem que entender que na década de 60 e 70 o que eram os adolescentes da década de 60 e 70, existia o arquétipo do nerd, né? Que era aquele cara que assistia o Jornada nas Estrelas e tal, que era aficionado por viagem ciência, no espaço, né? Ficção científica e tal. E esses caras hoje eles estão dominando os estudos acadêmicos, científicos, e isso tem muitos estudos sérios sobre isso, que isso influencia muito nos pressupostos científicos e ideias tecnológicas também, entendeu? Então é muito importante. Eu só queria citar o nome dessa mulher que eu acabei de comentar, que é a representante, a astrofísica malaia, chamada Maslan Othman, e a organização tem um site, se chama United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA. Então vocês podem visitar a página oosa.unviena.org, que está lá. Vocês vão ver o departamento lá da ONU, o escritório da ONU para Relações Interplanetárias. Isso é importantíssimo, né? Você vê aqui que os caras... Então, há 20 anos atrás era impossível existir um departamento desse. Pois é. Departamento, uma pessoa encarregada de cuidar disso, né? Era a ideia, como é que era? Viagem de nerd, né? Era o Seixas, né? Ou aquele nerd trancado no quarto com o disco voador pendurado, a foto do Star Trek. A foto do Spock ali. Então, e esses caras hoje estão comandando aí muita pessoal que trabalha com ciência, com tecnologia. Quem são esses? São pessoas que se interessavam por ciência e tecnologia na adolescência. Começaram desenvolvendo os que estão na presidência das grandes empresas de tecnologia e entretenimento, são os caras que desenvolviam jogos pro Atari. Sim, e os caras que desenvolveram Palmer, o que está na Microsoft, que está na Oracle, eles eram todos desenvolvedores de Atari. E esses caras, né, Alexandre, esse pessoal do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, eles foram todos, assim, muito influenciados por essa contracultura norte-americana, de tomar LSD, de ficar viagem cósmica, transcendência, nova era. Então isso tudo e o que o Christian falou mesmo, e a cultura Star Wars. Sim. Star Wars, Star Trek, né? Então é bom tomar cuidado aí, que em breve vai aparecer o Darth Vader aí pra... O Darth Vader vai te pegar, cuidado. Daí tá lá o Ramaton Cardoso. Quem são os judeus sionistas e qual o papel deles na nova ordem mundial? Veja algumas coisas disso pela internet. Olha, Ramaton, isso a gente pode deixar depois para responder o nosso amigo Vitor Grimbal, que é judeu, e ele pode explicar melhor aí, tipo, essas coisas. Não sei se o Alexandre também pode tocar. Ele falou agora um pouco sobre isso, né? Eu acho que é aquilo que eu disse. Eu acho simplismo você querer estabelecer uma definição assim tão rígida, sendo que tem famílias de todos os tipos, e o que os une não é a religião, ou pelo menos não é a religião judaica, né? Não é isso que os une, ou não é a existência, por exemplo, do Rothschild e do George Soros, os dois serem de origem, ascendência, né? De origem judaica. Não significa que eles estejam atuando em um plano
para a comunidade judaica. Eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo que Israel só tem sido prejudicado, o povo de Israel. Aquele pouco de pessoas que moram ali estão sendo prejudicados e estão sendo usados para alguns conflitos que favorecem interesses financeiros, interesses ligados à energia, à implantação política e assim por diante. Pois é, e o próprio George Soros, né, financiando aí tudo que é tipo de anti-sionismo, né, enquanto que ele é um judeu, né, que trabalhou inclusive para os nazistas, né. E você vê tem entre as famílias mais ricas do mundo hoje, tem uma família otomana, tem os príncipes sauditas, tem gente de todo o tipo, meu. Eu acho que nenhum deles são verdadeiros religiosos, senão não estariam fazendo o que estão fazendo. Exato. Todos eles são falsos. Então, se os que se dizem judeus, é a sinagoga de Satanás. Os que se dizem cristãos são falsos cristãos. E os que se dizem muçulmanos são, na verdade, querem impor o Islã e não a religião muçulmana. Eles querem o Estado Islâmico. Então, eu acho que em todos esses casos não se pode identificar assim um grupo não é muito simplismo isso, eu acho. Tem uma questão aqui, inclusive, do nosso amigo Henrico Duarte. Por favor, comentem as relações da aproximação do Foro de São Paulo, do Irã, Coreia do Norte, Rússia, China e as suas finalidades específicas. Tem um monte de coisa aí, né? Bom, mas basta lembrar, né, que é só uma informação que a gente comentou aí essa semana, que enquanto a Dilma foi inaugurar lá dar o financiamento lá para o porto em Cuba, no ano passado foi interceptado um navio no canal do Panamá, um navio com mísseis cubanos, vindo da Coreia do Norte. O Scuds, né? O Scuds, até, se eu não me engano, o MiG-21. Pois é. Armamento cubano navio da Coreia do Norte. Isso é navio, né? Então, aí o pessoal está fazendo portos. Então, existe aí uma cooperação dentro dos blocos globalistas, né? Que o professor Olavo de Carvalho fala, né? Tem aí, por exemplo, o Foro de São Paulo está dentro do bloco... estaria dentro do bloco russo-chinês, né? Da influência dele. Mas também foi financiado e fundado pelo bloco globalista, né? Então está no meio do negócio, eu não sei. Por meio do diálogo interamericano, né? Exatamente. Você vê? Então a Coreia do Norte, eu não sei como é que já entra nisso aí, porque ela também parece ser uma força que está sendo usada, né? Por algum desses blocos, provavelmente o russo. Será que a Coreia do Norte não é só uma marionete da China? Provavelmente, né? É só isso. É o que parece, né? Nada além disso, né? Os elogios do Alexander Dugin à Coreia do Norte, né? Não, e é curioso, não sei se vocês já viram um site que chama Vice. Eu sempre falo desse site aqui, ele é bem moderninho, assim, tem até o pessoal lá que quer liberar as drogas, tal, tem uns documentários bem tontos, mas às vezes eles acertam no assunto. E eles fizeram uma matéria, eles foram visitar campos de trabalhos forçados na Rússia, ali perto de Vladivostok, né, que eu acho que ali é Sibéria também, que é na fronteira ali da China, perto da Coreia do Norte ali. Tem vastas áreas ali de exploração de madeira, que a Coreia do Norte explora a mão de obra dentro da Rússia. Então você vê o nível de ligação que eles têm. Eles mandam cidadãos norte-coreanos para trabalharem lá como escravos e dentro do território russo, hoje em dia. Pois Tem uma... É igual o dono de uma fazenda e é o gado dele, né? Exato. É igual o Fidel em Cuba. O povo virou o gado de uma meia dúzia de... Meia dúzia nada, né? Menos ainda. E na Coreia do Norte, o cara não deixou nem o tio dele vivo ainda. Virou papita. Virou papita de cachorro. Então, continuando aqui as perguntas, lembrando que estamos ao vivo para quem chegou agora, nessa terça-feira, 28 de janeiro, 11h36, o Alexandre Costa, autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial e apresentador da Rádio Vox, vai começar amanhã, quarta-feira, às 22 horas, estreia seu programa Nova Ordem Mundial, que ele vai poder comentar com vocês aí sobre esse assunto, contar um pouco sobre isso daí. Vamos ver as perguntas. Está lá o Bruno Polaco. Qual dos esquemas globalistas estão
está mais avançado? Olha, isso é difícil de dizer, hein? Eu acho que todos eles estão muito bem avançados. Como os primeiros objetivos, as primeiras etapas de todos são praticamente as mesmas, se for ver, todos estão avançados nesse sentido, né? Por exemplo, todos querem diminuir a liberdade do indivíduo e trocá-la por um benefício, suposto benefício futuro para a coletividade, né? Isso os três estão conseguindo impor. Você vê a questão globalista, né, dos banqueiros internacionais, das corporações. É só você notar que as empresas pequenas estão desaparecendo em todos os segmentos. Elas estão sendo absorvidas ou não conseguem enfrentar as gigantes que gozam de relação muito próxima com os governos, né? Com uma série de benefícios, né? Então eu acho que o globalismo dá para ver que está crescendo também por aí. Então, né? E nós aqui na América Latina vemos a ascensão do que eles mesmos estão chamando de socialismo do século XXI, né? Que eles já têm, acho que 11 ou 12 países sendo governados por esse grupo, que é o Foro de São Paulo, né? E como nós sabemos, o Foro de São Paulo tem ligações com todos os elos, né? Tem a ligação com o mundo muçulmano, porque eles tentam abrir espaço para o islamismo na América Latina. Isso já foi dito até em reunião do Foro de São Paulo. Você vê os partidos defendendo o Irã. Na visita do Ahmadinejad ficou bem claro, né? Quem é que apoiava o Irã e quem não apoiava, né? E no caso dos globalistas, o Foro de São Paulo também tem suas ligações via bancos, né? Via o Diálogo Interamericano, via ONGs que são ligadas a essas grandes fundações dos bilionários, né? Então eu acho que está cada vez mais difícil diferenciar quando uma ação é feita por um ou por outro. Pois é. O que dá talvez para colocar assim, que às vezes parece que não está mais avançado em um aspecto, em outro parece que o outro está mais avançado. Por exemplo, a gente sabe que uma das táticas do movimento revolucionário é desestruturar a sociedade para depois oferecer uma solução, né? Quer dizer, desordenar tudo, gerar o caos para depois oferecer a ordem. Então isso é uma das possibilidades de estratégia deles. E, então, nesse sentido, o globalismo internacional, por enquanto, ele está só oferecendo caos, né? Ele está fomentando todo tipo de gaysismo, aborto, né? Casamento gay, adoção gay aí de crianças, etc. E enquanto que o bloco russo-chinês, por exemplo, pelo menos através do Alexander Dugin e do Vladimir Putin, já está oferecendo uma solução nesse sentido. Eles já plantaram, né? A KGB já plantou aí muita destruição durante as últimas décadas. Então agora eles já estão meio que, me parece, né, tentando colher, né? Assim, ó, agora nós temos a solução para esse problema aí que cai entre eles, né? Eles que criaram. Agora, então parece que a coisa está mais avançada no sentido do bloco globalista, do bloco russo-chinês, mas pode não ser também. Pode ser que o bloco globalista tenha outro plano, aliás, outros planos, porque são dialéticos, né? Pode ser até opostos, né? Porque a gente não pode esquecer que o próprio movimento comunista internacional começa sob financiamento de algumas dessas famílias, né? Pois é, exatamente. Você vê, começou na Rússia, da mesma maneira que os banqueiros dos Estados Unidos fizeram uma vaquinha e mandaram dinheiro para o Hitler, mandaram dinheiro para o Lenin, mandaram dinheiro para o Camboja e, segundo consta boatos aí que eu vi na internet, até o Fidel foi a mesma coisa. Eu sempre indico para as pessoas lerem a biografia do David Rockefeller, porque como eu acho que o velho já escreveu com 90 anos, por aí, eu acho que de vez em quando ele foi vítima da vaidade. Sim. Então ele deixa escorrer
deixa escapar, algumas informações que mostram que eles já estavam planejando o começo disso na década de 30, por exemplo, a família dele, forçar o mundo a um governo mundial, governado por essa elite de banqueiros, como ele mesmo diz no livro. Eles já planejavam a crise que eles iam enfrentar. É até difícil explicar. Não é que eles se preparavam para uma eventual crise, não. Eles já criavam o tipo de crise para que essa crise ocupasse o espaço e não permitisse uma outra crise inesperada. E ele diz que isso não podia ser só na área financeira. Então isso teria que ser uma crise institucional generalizada. Então, eu desconfio que o que está mais evoluído, do ponto de vista do planejamento inicial, né, a relação plano e objetivo conquistado, eu acho que são os globalistas. Mas nós estamos sentindo na pele a ação direta do movimento comunista internacional primeiro. É verdade. Sim. Eu acho que a hora que deixar de interessar os banqueiros mundiais, eles vão simplesmente tirar o dinheiro e vai tudo desmoronar. O dinheiro e a imprensa, né, que é deles. E aí vai desmoronar. Você já imaginou? E as bombas atômicas também, né? Imaginou um governo como o da Dilma, que já demitiu 8 ou 9